Olá, boa noite. A você que acompanha a TV Canção Nova, o nosso muito obrigado. Estamos aqui começando o programa Além da Notícia desta quarta-feira. Hoje vamos falar sobre um tema de grande interesse nacional, a região Nordeste, seu desenvolvimento econômico recente, a seca, os problemas sociais vividos nesta região. E para debater conosco o tema, nós temos aqui dois convidados especiais. Gostaria já de cumprimentá-los. Daniel Reck, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite também, Guilherme Rezende. Boa Prazer noite. tê-lo aqui. Prazer. O Daniel Reck é advogado, escritor, assessor jurídico da Unicafes, União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária. Onde está situada a Unicafes e em que ambientes ela atua no Brasil, Daniel? A sede é em Brasília, mas a atuação é em nível nacional. Alguns estados ainda não chegamos, mas estamos em 22 estados, organizados em 17, e atuantes nessa área da economia solidária e agricultura familiar. Muito bem. O Daniel também é autor de várias obras, dentre elas eu destaco aqui duas. O Genocídio do Nordeste, 1979 a 1983, e também Direitos Humanos no Brasil 2, Diagnósticos e Perspectivas. Essa obra sua é em coautoria com Cláudio Moser. E o Guilherme Rezende, economista, coordenador de estudos regionais da Diretoria de Estudos Regionais Urbanos e Ambientais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por estar aqui. O IPEA que atua diretamente nas áreas que nós vamos hoje conversar, não é, Daniel? Exatamente. A gente fala sobre desenvolvimento regional, desenvolvimento ambiental, questões urbanas, macroeconomia, a área social também. Bem, eu quero fazer aqui uma breve apresentação do Nordeste, enquanto isso nós estaremos acompanhando imagens. Olha, a região Nordeste ocupa uma área de 18% do território brasileiro e abriga uma população de 45 milhões de pessoas, equivalentes a 29% do total nacional. A região é atualmente a terceira maior economia do Brasil dentre as grandes regiões. No Nordeste vive cerca da metade da população pobre do país. Em termos geográficos, a região mostra-se bastante heterogênea, apresentando grande variedade de situações físico-climáticas. Sua zona semiárida, cerca de 57% do território nordestino, singulariza-se pelas fortes secas. Quando ocorre uma grande seca, a produção agrícola se perde, a pecuária é debilitada ou dizimada e as reservas de água de superfície se exaurem. Nessas condições, as camadas mais pobres da população rural tornam-se inteiramente vulneráveis ao fenômeno climático. Historicamente, a sobrevivência daqueles contingentes de pessoas tem dependido, seja das políticas oficiais de socorro, seja do recurso à imigração para outras regiões ou para as áreas urbanas do próprio Nordeste. Eu já peço aqui aos senhores, vocês fiquem muito à vontade também, para fazer uma breve introdução sobre a região Nordeste. O que pensam? Quando falamos de Nordeste, quando pensamos no Nordeste, o que os senhores já têm a dizer? Fique à vontade, por favor, Daniel, Guilherme. A gente, no IPEA, a gente está fazendo alguns estudos sobre a região Nordeste e outras regiões do Brasil. Em termos históricos, é interessante, você falou, 29% da população hoje está no Nordeste. Se a gente volta lá em 1870, 50% da população estava no Nordeste. Então a gente vê que tem esse declínio. E hoje, apesar da gente ainda ter 29% da população no Nordeste, se a gente olhar em termos de PIB, o Nordeste só tem 3% do PIB nacional, ou seja, é uma região bem fragilizada. Então, se a gente faz uma conta simples, a gente fez essa conta, em termos de PIB per capita, o Nordeste hoje tem 10 mil reais. O PIB per capita nacional é 20 mil, ou seja, ele tem 50% do PIB per capita nacional. Quanto tempo demoraria para o Nordeste chegar a, por exemplo, 75% do PIB nacional? A gente fez esse cálculo quando chegou a 50 anos. Ou seja, 50 anos para o Nordeste conseguir chegar a 75% do PIB nacional. Isso é muito, dada a grandeza da região. E se a gente olha em termos estaduais, essa diferença também é muito gritante. Por exemplo, Alagoas, você vai precisar mais de 1000 anos para que essa, digamos, convergência aconteça. Outros estados menos, por exemplo, Bahia, 30, 35 anos. Mas mesmo assim você vê a grande dificuldade e os desafios que o Nordeste tem pela frente. Apesar disso tudo, a gente vai discutir aqui ainda,
nos anos recentes a gente tem grandes avanços que dá muita, digamos assim, perspectivas boas para o futuro. No estudo segundo o qual você está nos dizendo aqui, fazendo um estudo sobre a questão, a gente poderia então transportar isso para o entendimento, para o bom entendimento da pessoa simples, que seriam os mesmos 50 anos de atrasos? Esses 50 anos para se chegar ao PIB per capita? Digamos, seria, a gente não está tentando olhar para trás, seria uma projeção do futuro. O que seria esses 50 anos? A gente olhando para trás, nos últimos 10 anos, a gente tem um crescimento do Nordeste acima do crescimento brasileiro. Se esse crescimento, que já foi pujante e não se observou nas outras décadas, se a gente supõe que isso se mantém, em 50 anos a gente vai conseguir chegar a 75% do PIB nacional. Veja que o Nordeste tem que manter esse passo acima do crescimento nacional para a gente conseguir. Então, veja que o desafio é grande. Mas existem vários fatores acontecendo hoje na região que nos dá a esperança que isso possa vir a acontecer se mantidas essas condições. Sua percepção do Nordeste, Daniel? O Nordeste é não tão característico, mas é característico em relação à questão social, se analisado ao longo da história. A marca do Nordeste é a marca da dominação de uma elite arrogante, medíocre e autoritária. E essa dominação de uma elite sobre a maior parte da população se manteve até hoje. Isso explica porque desenvolvimento só beneficia um pequeno núcleo de pessoas no Nordeste. Então, os índices são normalmente questionáveis porque, na verdade, o desenvolvimento no Nordeste está beneficiando um pequeno grupo de pessoas e não o conjunto da população. E é essa população exatamente que sofre as consequências da situação climática, da seca, mas sofre as consequências também da subordinação a um status ou a um domínio que se perpetuou ao longo dos séculos. Se o Nordeste evoluiu economicamente na média, e volto a insistir, uma média que beneficia um pequeno grupo, o Nordeste não teve oportunidade de se afirmar numa situação de superação da desigualdade. A desigualdade, ao contrário, se aprofunda. E é exatamente essa população que está em situação de desigualdade, eu diria quase num apartheid social, essa população que sofre as consequências diretas da seca. Não são os grandes fazendeiros que... Ao contrário, os grandes fazendeiros tiveram poços perfurados pelo Dinox ao longo dessa história e de outras iniciativas governamentais. É a população pobre que não tem acesso à água. É a população pobre excluída que não chega a usufruir aquilo que se chama desenvolvimento no Nordeste. Então, é necessário, eu não estou desmerecendo a possibilidade ou o esforço no sentido de transformar a situação no Nordeste. O que eu estou dizendo é de que não se enfrentou o tema da desigualdade, nem na cidade e nem no campo. O campo, a terra no campo continua na mão dos grandes proprietários. A gente não foi mexida a estrutura fundiária do Nordeste. Não se alterou a estrutura fundiária do Nordeste. O grande exemplo disso é de que a disponibilidade de água, por exemplo, prevista da transposição de São Francisco para parte do Nordeste, no fundo beneficia de novo o grande proprietário, interessado em água para suas grandes plantações. É impressionante, não sei se as pessoas têm a oportunidade de viajar para Petrolina de avião, quando se sobrevoa a parte próxima do aeroporto, a gente observa grandes propriedades verdes, profundamente verdes, que são dos grandes industriais, da agricultura irrigada, e depois grandes propriedades completamente secas, sem nada. É onde a água não chega. E é onde está a população pobre. Então, essa separação, eu acho que Petrolina é uma situação fantástica de fotografar. A separação. A elite, que tem água, que é beneficiada e que vai ser beneficiada pela transposição, inclusive, né? Que é beneficiada, e o pobre que continua na sua situação
de completo abandono. A fotografia diz da realidade total. A fotografia diz da realidade. E, na verdade, as autoridades brasileiras parece que não percebem isso. E as medidas que são tomadas são medidas que continuam fortalecendo a elite, os grandes proprietários de terra, como se isso resolvesse a situação no Nordeste. Muito bem. Esta já foi a introdução do nosso Além da Notícia de hoje. É esse o nosso tema aqui, vamos aprofundar todas essas questões. Porém, vocês já me trouxeram elementos aqui importantíssimos. Por que é necessário o desenvolvimento do Nordeste para todo o nosso país? Eu nem digo para a população local é uma urgência. Mas por que é necessário esse desenvolvimento do Nordeste, uma vez que 30% da nossa população está lá e que somos uma grande nação? Por que, Daniel, que é importante esse desenvolvimento do Nordeste para o bem do todo? O crescimento do Nordeste, ele tem que ajudar o Brasil a crescer. Ou seja, se o Nordeste não cresce, o Brasil, como um todo, também tem a sua capacidade de crescimento diminuída. E existem certas cadeias produtivas, certas especificidades que o Nordeste é muito bom e tem que ser aproveitado. Ou seja, a gente tem que aproveitar as capacidades do Nordeste. Se a gente olhar para o período recente, estão sendo feitos vários investimentos produtivos no Nordeste. Ou seja, a gente está tentando mudar aquele padrão de baixo investimento. Por exemplo, política regional que foca no Nordeste, um dos instrumentos são os fundos concessionais de financiamento. No início do ano 2000, a gente tinha 500 milhões de aplicação para o setor produtivo do Nordeste. Hoje a gente está chegando a 12 bilhões de aplicação, juntamente com os recursos do BNDES. Ou seja, a gente está tentando levar para lá tanto a indústria quanto a petroquímica, várias celulose, estaleiros, ou seja, tentando dinamizar a economia, adensar, para quê? Para que os recursos, a produção, sirva à população e retornem para ela. Não venha só de produção do Sul ou do Sudeste. Ou seja, é nesse sentido de tentar adensar essa cadeia produtiva que a gente vai conseguir tornar o Nordeste mais rico e mais próspero, eu acho. Daniel, eu vou tirar agora uma grande curiosidade, que me ajude nisso, por favor. Eu já escutei que a seca do deserto, da região da Terra Santa, é muito pior do que a seca do Nordeste, e lá se consegue produzir, e lá se consegue um trabalho de irrigação fantástico, que é exemplo para o mundo inteiro. Então, se lá se consegue produzir, amenizar esta seca e tudo, por que não se consegue no Nordeste brasileiro? Você que é pesquisador, historiador e que já foi a fundo nessas questões. De fato, a chuva na região, na antiga região da Palestina, enfim, essa região no Oriente Médio, é muito menor do que as precipitações do Nordeste. E as condições muito próximas de regiões desérticas, de fato, são mais complexas do que propriamente no Nordeste. Isso aponta para o fato de que nós poderíamos ter resolvido a situação da seca no Nordeste faz muito tempo. E se não for resolvido, as razões são outras. Israel, claro, é um país menor, é um país que contou com um suporte econômico muito grande, principalmente nos Estados Unidos, desde a sua formação, portanto, disponibilizou de recursos, mas aqui também existem recursos, já foi apontado que há uma disponibilidade de recursos. Israel fez o seguinte, eu diria que são duas medidas essenciais que viabilizam o desenvolvimento da agricultura no Nordeste. A primeira medida é o apoio à capacidade de trabalho, de desenvolvimento da comunidade. Ou seja, o que se fez? Se colocou à disposição, primeiramente, das organizações dos kibbutz e, posteriormente, inclusive, da iniciativa de colonos, se colocou à disposição a terra e as condições técnicas adequadas para que elas pudessem desenvolver a agricultura em regiões profundamente áridas. Em segundo lugar, se desenvolveu uma tecnologia de gotejamento, uma tecnologia própria de gotejamento, que mantém a umidade permanente do solo
E isso permite que haja produção, claro, que em condições especiais, exige técnica. E a técnica pode ser alcançada, então é necessário cobrir, né, porque senão o sol resseca, há gotejamento permanente e a terra produz tranquilamente com essas medidas. Então são duas medidas. No Brasil, o primeiro problema é de que a população pobre não tem acesso à terra. Ela está dependente ainda dos grandes proprietários, portanto, ela não tem condições de desenvolver uma iniciativa produtiva se ela o tempo todo tem de pedir permissão para o dono da terra, para o grande proprietário da terra, se ela pode criar uma galinha, se ela pode plantar alguma coisa que possa se reproduzir na região. Então, com isso, não há essa possibilidade. A mudança de estrutura fundiária do Nordeste é o primeiro passo, é o passo essencial. O segundo passo é utilizar adequadamente o recurso. Ou seja, há possibilidade de acessar água? Porque as grandes fazendas do Nordeste têm água e elas produzem. Evidentemente que o médio e o pequeno proprietário que sofre diretamente os castigos da seca, mas os grandes proprietários não estão... Ou eles têm água ou eles têm condições de transportar os seus animais para outra região com água. Então, na verdade, o uso da tecnologia, e que existe, portanto, não é uma coisa de outro mundo, a tecnologia permitiria que houvesse o desenvolvimento da produção agrícola no Nordeste, da mesma forma que se desenvolve em Israel. Esse tipo de tecnologia seria o quê? Passaria pelo quê? Poços artesianos? Passaria principalmente pelos poços artesianos, de onde viria essa água? Olha, veja bem, poços artesianos é uma alternativa, só que há a possibilidade de esgotamento do lençol freático também, então é necessário ter cuidado. A Petrobras abriu, durante um período bastante grande, na época que não se pensava em pré-sal, mas se pensava em explorar petróleo em território firme, ela abriu em torno de 2.000 poços artesianos, perfurações, para procurar petróleo no Nordeste. Em torno de 2.000. Ela não encontrou petróleo, mas encontrou água em praticamente todos eles. Só que fechou esses poços. Depois, posteriormente, por iniciativa de organizações da sociedade civil, que vieram posteriormente a serem apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, se conseguiu reabrir esses poços e a partir de uma bomba d'água dessa simples, comum, sem energia, mas mecânica, se colocou a bomba d'água em cima e se está tirando água desses poços. Ou seja, veja que são soluções simples. Existe a água, soluções simples poderiam resolver esse problema. Mas se o problema fosse resolvido, como é que ficam os políticos, os prefeitos que vivem da exploração do carro-pipa, da dependência do povo da água, do pedido de favor, etc. e tal? Eles ficariam sem a base de perpetuação no poder. Muito. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Vamos agora para o nosso intervalo e dentro de 3 minutinhos estaremos de volta aqui na sequência do Além da Notícia. O tema, você já percebeu, é a região Nordeste. Suas saídas, suas alternativas existem, como a gente está vendo. Voltamos já.